espiritualidade maior, não é? Os benfeitores espirituais nos auxiliam a uma melhor compreensão daquilo que vamos aqui trazer. Coração Aberto é uma música, não é? Portanto, de Roberto Ferreira e de Célia Tomboli. A Célia Tomboli já não está entre nós, portanto, encarnados, portanto, porque já partiu para o plano espiritual em 2023. Portanto, é uma letra destes dois espíritas que, portanto, levavam a mensagem cantando, tanto um como o outro. O Roberto Ferreira ainda está entre nós, não sei se alguém aqui conhece. Portanto, é um cantor espírita que aos 40 anos recebeu uma mensagem que ia passar a receber letras de músicas e para levar a mensagem através da música. Ele que nunca tinha cantado, não tocava, não... E a partir daí, portanto, a partir dos 40 anos, então abraçou essa missão e hoje com 80, não é? Ainda continua nesse trabalho de divulgação da doutrina através da música. Eu estive a ver um documentário dele, ele a falar sobre isso, onde ele dizia que já tinha recebido 2.800 letras, portanto, de psicografias do plano espiritual, dos mais diversos espíritos. Então, vou pedir para aqui ali o Paulo colocar a música. Vamos primeiro começar com a abertura deste tema com a música, para depois podermos então fazer uma análise da letra. Está bem? Abra o seu coração às palavras que Jesus deixou e absorva cada lição do Evangelho que Ele semeou. Ligue-se com seu protetor, fique atento a cada intuição, semeie mais fraternidade e amor, pratique a tolerância e o perdão, e sinta todo o universo vibrar como que é tanta energia, paz e alegria junto a você. Coração aberto, endereço certo pra chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus, causando prazeres, são bilhões de seres a torcer por nós. Num sublime espaço, todos num abraço ouvem nossa voz. Coração aberto, endereço certo pra chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. E sinta todo o universo vibrar como que é tanta energia, paz e alegria junto a você. Coração aberto, endereço certo pra chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Pronto, agora vamos fazer uma análise da música. Portanto, é uma análise feita por mim, portanto, não quer dizer que não tenha outros desenvolvimentos que outros lhes possam dar, como é óbvio. Não se esgota aqui esta análise na letra da música, como é óbvio, portanto, qualquer um pode dar outras interpretações. Portanto, vamos analisar primeiro aqui, abra o seu coração às palavras de Jesus, que Jesus deixou, não é? Portanto, aqui a música que inspira a nossa reflexão de hoje resume de maneira simples e profunda o maior convite que Jesus fez à humanidade, abrir o coração para amar. A gente vamos ver um pouco mais à frente esse sentido de amar, não é? Que muitas das vezes nós confundimos. Todos nós sabemos abrir portas, abrir livros, abrir caminhos, mas nem sempre sabemos abrir o coração para o verdadeiro amor.
E porquê? Porquê isso, não é? Porque o coração simbolicamente representa aquilo que temos de mais íntimo, nossos sentimentos, nossos medos, nossas mágoas, nossos preconceitos, mas também representa o nosso potencial divino para amar, não é? Portanto, nós trazemos esse potencial no espírito, precisamos é de desenvolvê-lo. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais, em constante processo de aperfeiçoamento. Cada existência representa uma oportunidade de ampliar a nossa capacidade de amar. Entretanto, enquanto permanecemos fechados em nosso orgulho e egoísmo, dificultamos a entrada da luz divina em nossa vida. Portanto, fechados também tem a ver com o nosso aspecto de desenvolvimento, com o amadurecimento do espírito. Não vamos aqui agora ver o fechado só como um aspecto de má vontade, porque há casos que certamente que o amadurecimento do espírito ainda não está, ele ainda não está em condições de assimilar estes conteúdos. Portanto, é preciso dar o tempo, não é? Que o tempo passe por esse espírito para que ele possa amadurecer e então se virar realmente para o verdadeiro amor. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, apenas dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a transformação depende sempre de uma disposição íntima. Abrir o coração é permitir que os ensinamentos de Jesus penetrem no mais íntimo de nossa alma e se integrem no nosso modo de viver. Portanto, é trazermos para a nossa vida. À medida que os vamos compreendendo e que eles vamos aprofundando esses ensinos, ir aplicando-os na nossa relação, nos desafios da convivência, que são esses que mais nos atrapalham aqui. Jesus não escreveu livros. Aqui agora, vamos analisar agora e absorva cada lição no Evangelho que ele semeou. Portanto, Jesus não escreveu livros, não é? Como todos sabemos. Deixou-nos princípios. Seus ensinamentos atravessaram os séculos porque são dirigidos ao espírito imortal que somos. Portanto, não são ao ser humano, portanto, mas ao espírito. Os ensinos de Jesus ele falava para o espírito. Por isso é que a maioria não o compreendiam, apesar de também não estarem amadurecidos para. O Evangelho não é apenas, e também não seja o caso, que a gente ainda o compreendemos, não é? Portanto, ainda precisamos de ir amadurecer muito para compreender os ensinamentos, a profundidade que os ensinamentos de Jesus nos trazem. O Evangelho não é apenas uma narrativa histórica, é um manual de educação da alma. Quando Jesus ensina, bem-aventurados os mansos, ele não está apenas escrevendo pessoas boas, está indicando um caminho para a nossa própria felicidade. Portanto, está-nos a traçar um roteiro. Quando afirma, amai os vossos inimigos, está propondo uma libertação. Porquê, não é? O Evangelho precisa ser absorvido. Absorver significa transformar o conhecimento em modo de agir. Não basta nós conhecermos, se nós não transformarmos, não trouxermos esse conhecimento para a nossa atitude, para o nosso modo de agir, o conhecimento em nada nos ajuda ao nosso crescimento. Quantas vezes conhecemos a teoria do perdão, mas continuamos alimentando ressentimentos? Quantas vezes sabemos que devemos amar o próximo, mas somos incapazes de compreender quem pensa diferente de nós? No Espiritismo aprendemos que o verdadeiro progresso não está em decorar o Evangelho, mas em vivê-lo. Como ensinava Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Este aspecto é muito interessante, porque olhemos já a fala de Kardec, pelo esforço que faz em domar, ou seja, nós primeiro precisamos domar as nossas más inclinações, porque se nós não domarmos as nossas más inclinações, não conseguimos educar. Primeiro precisamos de domar, essa a primeira parte da obra, não é? É nós percebermos os nossos impulsos, as nossas atitudes e domar esse ímpeto que temos nessa impulsividade. Esse é o primeiro aspecto. Depois, a partir daí, sim, nós, a partir do momento que já conseguimos domar
as nossas más inclinações, aí já teremos condições de educar o ser que somos. Percebamos a palavra esforço também, não é? Não é perfeição, ou seja, esforço não é sinónimo de perfeição, como bem sabemos. Será, sim, um trabalho contínuo, não é? Para que o ser se possa ir transformando. Ligue-se com seu protetor, portanto. O Espiritismo amplia nossa compreensão sobre a providência divina. Nunca estamos sozinhos. Cada um de nós possui amigos espirituais que acompanham nossa caminhada. Chamamos-los espíritos protetores, anjos guardiães ou benfeitores espirituais, ou espíritos familiares, por aí. Mas como decorre essa ligação? Não através de fórmulas mágicas, não é? Não é por vontade própria que nós nos vamos ligar a esses benfeitores, ao nosso anjo guardião, portanto não será por aí. Nem por privilégios, também não será por aí. Ela acontece pela sintonia. Pensemos em uma estação de rádio, não é? Como um exemplo didático. A emissora transmite continuamente. Se o aparelho estiver mal sintonizado, não é? O som chega cheio de ruídos, não é? Assim também acontece connosco. Quando cultivamos revolta, orgulho, inveja ou ódio, baixamos a nossa frequência. É como criamos um ruído na nossa frequência, baixando, densificando o espírito. Quando buscamos serenidade, oração, estudo, proceder com caridade, elevamos nossa frequência e aproximamos naturalmente dos bons espíritos. É uma construção constante, não é algo que nós consigamos fazer de uma hora para a outra, é um processo, é uma longa jornada. Fique atento a cada intuição. Quantas vezes sentimos o impulso para fazer o bem? Será que ninguém sente esse impulso? Telefonar para alguém, por exemplo, visitar uma pessoa, evitar determinada atitude, pedir desculpas, não é? Será que isto não toca? Estas inspirações podem nascer da nossa própria consciência ou do amparo dos benfeitores espirituais. Aí está a ação desses espíritos sobre nós, não é? Ali, como quem não quer a coisa, vai, introduz essa inspiração, não é? Das mais diversas situações, para que nós possamos, agora precisamos estar despertos. O Livro dos Espíritos nos explica que os bons espíritos sugerem pensamentos elevados, mas respeitam sempre o nosso livre-arbítrio. Eles inspiram, nunca impõem. Por isso precisamos desenvolver a sensibilidade para lhes captar as inspirações. Quanto mais disciplinados nossos pensamentos, nas correntes do bem, mais facilmente percebemos essas inspirações. Precisamos estar mais atentos, mais no momento presente, porque se nós andarmos muito agitados, não é, com preocupações, com muitas coisas a fazer, portanto, essa agitação também nos perturba essa sintonia. Precisamos estar mais conscientes naquilo que estamos a fazer, no momento presente, não é? Porque se nós também não estivermos conscientes no momento presente, também não colhemos o benefício daquilo que estamos a fazer. Porque se nós estivermos aqui, se eu estiver agora aqui e estiver a pensar em coisas lá de fora, eu não vou colher o benefício do trabalho que eu estou a realizar aqui. Para que eu possa colher um benefício, por exemplo, de buscar mais paciência, buscar mais atenção, eu preciso estar no momento presente, preciso estar consciente no que estou a fazer. Se não fizer isso, perde-se todo esse benefício. Semeie mais fraternidade e amor. Jesus foi o mestre do amor, exemplificando essa força como exemplo de transformação de corações que se abram para o acolherem. Não o amor romântico, não é? Como diziam, os gregos, não é? O amor eros, não é? Não é esse amor que estamos a falar, mas aquele amor que compreende, não é? E aqui a palavra compreender também é importante, se calhar dar-lhe aqui um outro sentido. Por compreender não é entender. Entender traz-nos mais para o intelecto, para o raciocínio, não é?
nós pelo conhecimento chegarmos a perceber as coisas de uma outra forma. A compreensão é outra coisa. A compreensão é muito mais profunda, porque a compreensão leva-nos a um sentido mais... leva-nos ao desenvolvimento da empatia. Porque a compreensão dá trabalho. Porquê que ela dá trabalho? Porque eu preciso de me predispor a ouvir o outro. Porquê que o outro agiu daquela forma? Qual é a dificuldade dele? E isso dá trabalho. Portanto, se eu não me predispor a fazer esse trabalho, eu não posso dizer que compreendo. Eu estou no campo do entendimento, do intelecto, não da compreensão. Porque a compreensão exige este esforço. Portanto, aquele que serve, não é? Que acolhe, que respeita. Aqui o respeitar no sentido amplo. O respeito é muito amplo. Precisa ser muito meditado esta palavra do respeito. Respeito pelas diferenças, o respeito pela a maneira de pensar diferente de nós, o respeito por o outro ainda não ser capaz de fazer determinadas coisas. Portanto, o respeito aqui é muito amplo, não é só, não fiquemos na superficialidade. Precisamos meditar aonde é que o respeito se aplica. A fraternidade nasce quando reconhecemos que todos somos iguais e filhos do mesmo Pai. Portanto, aqui nasce a fraternidade porque percebemos que não há mais nem menos, não é? Todos somos iguais. O que se dá aqui é que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, uns já viveram mais experiências do que outros, uns já estão mais harmonizados com a lei divina e podem estar mais à frente nesse campo do que outros. Mas isso não leva a que a pessoa seja mais do que a outra, só tenha mais experiência. Como mudar o mundo? Às vezes perguntamos, não é? Como mudar o mundo? Talvez devamos começar perguntando como tratar melhor as pessoas que convivem connosco. A transformação coletiva começa sempre no indivíduo. Uma palavra gentil, uma escuta atenta, um gesto de compreensão, são sementes. E toda a semente produz frutos. Não quer dizer que os produza de forma imediata, não é? Porque Deus manda-nos semear, não nos manda colher. Portanto, a colheita não é para ser feita por nós. Pratica a tolerância e o perdão. Vivemos uma época em que todos desejam ser compreendidos. Poucos desejam compreender. A tolerância não significa concordar em tudo. Significa respeitar o direito de o outro pensar diferente. Jesus nunca incentivou o ódio. Mesmo diante daqueles que o crucificaram, concedeu o perdão espontâneo, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Portanto, e aqui, certamente, aqueles espíritos que estavam ali encarnados naquele tempo ainda não estavam amadurecidos o suficiente para colherem o benefício daqueles princípios que ele levou naquela altura. Portanto, é os anos, pois só com o tempo, é que foram certamente amadurecendo para lhes conseguirem penetrar na profundidade. O perdão é uma das maiores libertações da alma. Quem guarda ressentimento permanece preso à experiência infeliz. Não é só preso à experiência infeliz, é preso também à pessoa, não é? Que eventualmente teve a experiência infeliz no entendimento da pessoa que criou o ressentimento. Não quer dizer que aquilo até tenha sido uma atitude. Às vezes nós criamos uma mágoa por uma má interpretação. Portanto, não vamos aos aspectos da compreensão. Não vamos tentar perceber o que é que se passou com o outro, se realmente a minha interpretação está correta. Então, depois, a partir daí, geramos a mágoa do engano até da nossa má interpretação. No Espiritismo compreendemos que as dificuldades dos relacionamentos muitas vezes possuem raízes em experiências anteriores. Isso não justifica os erros, como é certo, mas ajuda-nos a compreender melhor as pessoas, as suas dificuldades. Compreender não significa aprovar, significa olhar com misericórdia, desculpar, não é? Portanto, buscar ter uma atitude mais atenta, olhar com
com piedade, com bondade para a pessoa. E sinta todo o universo vibrar como quê? Aqui podemos considerar a doutrina espírita apresenta um universo profundamente vivo. Nada está isolado. Sentimentos geram vibrações. Pensamentos criam atmosferas espirituais. Quando cultivamos o bem, irradiamos paz, como é óbvio. Quando alimentamos ressentimentos, perturbamos a nós mesmos. Por isso, a vigilância dos pensamentos é tão importante. Somos emissores e receptores de energias espirituais. O Evangelho nos convida a acolher os princípios para elevar a nossa sintonia. Portanto, são esses princípios que nos ajudam tanto a crescer como a mantermos uma vibração mais elevada. É tanta energia, paz e alegria junto a você. A verdadeira paz não depende das circunstâncias externas. Nunca. Nunca. Portanto, se nós olharmos a Jesus, ele nunca perdeu, das informações que temos, ele nunca perdeu a serenidade diante das mais diversas dificuldades por que passou. Porquê? Porque ele estava em paz interna. Independente da adversidade, ele nada o perturbava. É porque era uma paz já conquistada no centro da alma dele. Há pessoas com poucos recursos vivendo uma vida em plena serenidade e outras cercadas de conforto, mas profundamente angustiadas. A paz é um estado de alma. Jesus afirmou: deixo-vos a minha paz. Não era a ausência de problemas, como é certo, não é? Era a confiança plena na providência divina. A confiança, e no caso de Jesus, a harmonia, o equilíbrio, a comunhão, não é? Portanto, já era muito mais do que nós conseguimos ainda imaginar. Coração aberto, o endereço certo para chegar à luz. Todos buscamos a luz. Até os insetos buscam a luz. Todos os animais buscam a luz. Já repararam? Portanto, não há nem... todos os seres buscam a luz. Mas muitas vezes procuramos o lugar errado. Buscamos reconhecimento, poder, prestígio, segurança material. Tudo isso pode ser útil do ponto de vista material. Atentemos a isto. Pode ser útil do ponto de vista material. Também do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, dependendo da parte material do que é que lhe fizermos. Mas não alimenta o crescimento espiritual do ser espiritual que somos. A luz verdadeira nasce quando iluminamos a nossa consciência. Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Isso significa que cada um possui uma centelha divina esperando desenvolver-se. Precisa esse trabalho de arrancar esse ser, não é? Da nossa intimidade. Abrir o coração é crescer em conhecimento e humanidade. Permitir que essa luz se acenda no centro da nossa alma. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Aqui encontramos o centro da mensagem, não é? Para o Espiritismo, a caridade é muito mais que oferecer recursos materiais. Não é? É uma forma de viver, é um modo de vida, é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Como ensina Kardec, fora da caridade não há salvação. Essa frase não significa pertencer a uma religião específica, seja Espiritismo, seja Igreja Católica, não é isso que importa. Não é? Significa que somente o amor vivido, com verdade, conduz ao progresso espiritual. Não é? Eu vi aqui o irmão Haroldo, num vídeo, numa palestra, levaram uma questão que até achei interessante aqui para esta reflexão aqui da questão da religião. Então ele diz que o Chico, houve uma senhora que uma vez foi ter com o Chico, então em vez dela se queixar, não, foi falar do marido. Então que o marido era muito bom, que era muito bom homem, muito bom profissional,
muito bom marido, muito bom pai. Portanto, o marido tinha qualidades supremas, não é? Então, que só tinha um defeito, dizia ela para o Chico. E o Chico procurou, naturalmente. Então, porquê? Qual era o defeito dele? É que ele não é espírita. Então, mas ele não é bom marido. Nem fala. Não é bom pai, não é bom profissional. Então, pronto, o espiritismo não é para ele. O espiritismo é para você. Não é? Porquê? E ele já fazia aquilo que é proposto. Não é? Portanto, o espiritismo não era para ele. Significa que, portanto, aqui dos que estamos aqui, não é? Todos nós, incluindo eu, o espiritismo é para nós, não é? Porque aqueles que já fazem, já sabem fazer, já conseguem pôr em prática esses ensinamentos, não precisam do espiritismo, nem precisam de religião nenhuma. Caridade é amar, buscando o perdão espontâneo, escutar mais, falar menos, tornar-se mais humilde, consolar, ensinar, respeitar as diferenças, sorrir, orar pelos que sofrem, ajudar sem humilhar, servir pelo prazer de servir, sem esperar recompensa. Também é importante isso. Porque às vezes a recompensa, ela está, se não estivermos muito atentos, ela pode estar no nosso subconsciente a manifestar-se em determinado tipo de padrões e nós achamos que aquilo é uma coisa natural e não nos apercebemos. Isto é preciso muita meditação para ver este aspecto da recompensa. A verdadeira felicidade não nasce do que acumulamos, nasce do bem que espalhamos. E outras, ou seja, trago aqui só alguns aspectos da caridade, mas a caridade é muito ampla. A caridade é o amor em movimento que se manifesta nas nossas mais pequeninas atitudes. Portanto, a caridade é o amor em movimento. Causando prazeres, são bilhões de seres a torcer por nós. Esta imagem é profundamente consoladora, não é? Temos bilhões de seres a trabalhar no plano espiritual, a torcer pela nossa evolução. A humanidade terrestre não caminha sozinha. Existe uma imensa comunidade espiritual trabalhando pelo progresso dos espíritos que habitam o planeta. Os benfeitores espirituais inspiram trabalhadores do bem em todas as áreas. Sejam professores, sejam médicos, sejam voluntários, sejam médiuns, sejam pesquisadores, todos que sinceramente procurem, isto são alguns exemplos, como é óbvio, portanto, todos que sinceramente procurem servir, tornam-se instrumentos da providência. Nunca imaginemos que estamos abandonados, sempre existe auxílio, a maioria das vezes invisível, mas constante. No sublime espaço, todos num abraço, ouvem nossa voz. A oração jamais se perde. Mesmo quando não recebemos imediatamente aquilo que pedimos, somos sempre ouvidos. Às vezes Deus responde, dizendo, não é? Espera, não é? Ou espera. Outras vezes responde, ainda não é a hora. E frequentemente responde oferecendo o que é melhor para nós. E nós não conseguimos compreender. A oração aproxima os mundos, une os encarnados e desencarnados, fortalece nossa esperança, renova nossas forças. Conclusão. A música termina repetindo que o coração aberto é o endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Essa repetição não é ao acaso, não é? Por certo. As grandes verdades precisam ser constantemente recordadas, para ir batendo e calcando, para que nós possamos ir assimilando aos pouquinhos, porque não é de um momento para o outro que nós as conseguimos absorver. As grandes verdades precisam ser constantemente recordadas. Ao sair desta casa espírita, talvez não consigamos resolver
todos os nossos problemas, não é? Se tivermos boa vontade, nem suprimir do pronto todas as nossas divergências, não é? Querendo. Mas podemos levar connosco alguns compromissos, não é? Abrir mais o coração para assimilar a luz, por exemplo, estar mais aberto à compreensão, não é? A estes aspectos da espiritualidade, à nossa transformação, estudar um pouco mais o Evangelho, confiar na proteção espiritual, que ela sempre existe para nos auxiliar, para nos orientar, se houver boa vontade, escutar melhor a nossa consciência, semear mais fraternidade, exercitar a tolerância, perdoar constantemente. Aqui perdoar é espontâneo, não é? Usarmos a indulgência. Tudo isto são situações que nós não vamos conseguir fazê-las de pronto, não é? Mas precisamos de exercitar. Se nós não exercitarmos, não conseguimos chegar a esse dia, não é? Que nós já fazemos de forma espontânea. E, acima de tudo, praticar a caridade nas pequenas oportunidades que Deus nos oferece todos os dias. Porque não são os grandes feitos que transformam o mundo. Não são as grandes obras, não são as grandes coisas. São os pequenos gestos repetidos com amor. Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Estarmos presentes no momento presente. Atentos ao que estamos a fazer. Tentar fazer com ternura, com amor, aquela tarefa. Porque isso é que são os pequenos gestos. Ou uma atenção, estar presente, escutar o outro, mas estar presente, não é? Agora estou a escutar o outro, mas estou a lembrar-me das coisas que estou a fazer em casa, não é? Estou preocupado com as coisas de casa, então não estou a escutar ninguém. Ou seja, não colho o benefício daquele momento. Porquê? Não estou lá, não é? Só estou a ouvir o outro, mas, olha, agora estou aqui a ouvir o outro, mas que é que esta alma agora, porque é que ela não se cala, não é? Portanto, ou seja, os benefícios que nós verdadeiramente colheríamos se tivéssemos essa disposição, perdemos-los. Que possamos fazer o nosso coração um lugar onde Jesus se sinta bem-vindo e que, iluminando a nós mesmos, passamos também a iluminar o caminho daqueles que caminham ao nosso lado. Espero que tenha contribuído com esta explanação da letra, não é? Com esta reflexão da letra para um melhor entendimento, não é? Um melhor entendimento dos princípios espirituais, não é? Porque a compreensão é mais profunda. Vou pedir ao Paulo para passar novamente a música, para ouvirmos novamente aqui a nossa irmã que produziu a canção, e depois vou pedir a seguir aqui para a nossa irmã Milay para fazer aqui a prece do passe. Tá bem? Abra o seu coração às palavras que Jesus deixou e absorva cada lição do Evangelho que Ele semeou. Ligue-se com seu protetor, fique atento a cada intuição, semeie mais fraternidade e amor, pratique a tolerância e o perdão, e sinta todo o universo vibrar como que é tanta energia, paz e alegria junto a você. Coração aberto, endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus, causando prazeres, são bilhões de seres a torcer por nós. Não suprime espaço, todos num abraço ouvem nossa voz. Coração aberto, endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. E sinta todo o universo vibrar como que
É tanta energia, paz e alegria junto a você. Coração aberto, endereço certo pra chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. É na caridade que a felicidade leva